Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao meu canal do YouTube. Nesse exato momento que você tem a oportunidade, ao privilégio de poder estar podendo cumprimentar a todos meus amados irmãos em Cristo Jesus com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é deste amigo e companheiro de sempre, o pastor Wagner Dias Cordeiro, capelão do sistema prisional, aqui da minha grande Montes Claros, Minas Gerais, Brasil. Através deste canal, nós estamos se esforçando para poder evangelizar o nosso Brasil, que é gigantesco, e os quatro cantos do planeta Terra. Você católico, você espírita, você budista, você também que não faz parte de nenhuma organização religiosa. Você é considerado como ateu, tem o meu respeito. Você é considerado no grupo de à toa. O grupo de à toa são aquelas pessoas que são zombadores, críticos, usa como soberba. São pessoas que levam para o lado da demagogia e fala e pensa mais ou menos assim. Quando a morte física bater na minha porta, de qualquer um dos meus anjos queridos, morreu, se findou, acabou. Quero dizer, senhoras e senhores, que isso não é uma verdade. Os escritores aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, está escrito: ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois se segue-se um juiz. Hebreus capítulo 9, versículo 28, também está escrito: Jesus, ele há de voltar pela segunda vez sem pecado para buscar aqueles que aguarda e espera para sua própria salvação. Você ainda não se inscreveu neste canal, não? É muito fácil, é muito simples. Você clique na palavra que vai aparecer aí vermelha, clique em cima, depois vai aparecer um sininho, você clique em cima do sininho, vai ativar, aí você vai estar inscrito neste canal. Dá um like, dá um like hoje, dá um joia, compartilhe esses vídeos sobre a matemática, porque são assuntos novos, são assuntos diferentes, são assuntos aonde a raça humana, aonde a nossa nação brasileira, o nosso povo mineiro, o nosso povo brasileiro está aí aprendendo coisas ricas e concernente o Deus da matemática na pessoa de seu filho Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o número 70. Mas antes de eu falar sobre o número 70, eu quero meditar com vocês aqui dois versículos da palavra de Deus, baseado aqui no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 5 e versículo de número 6. Mas antes disso, vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos aqui para juntos poder te agradecer pela minha oportunidade, pelo meu fôlego de vida, de mais uma vez podendo estar aqui para poder esclarecer as boas novas de salvação aos quatro cantos do Brasil e aos quatro cantos do planeta Terra. Que eu desapareça e que o Senhor apareça. Que eu diminua e que o Senhor cresça no meu ministério. Muito bem, a partir desse exato momento, já está aberto aqui em João capítulo 14, versículo 5 e versículo 6, que diz assim: E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais? Como sabe o caminho? Versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero pedir a sua compreensão, a sua atenção. Claro que são diversos tipos de auditório que me acompanha. Tem um auditório, uma boa parte são leigos, mas tem
uma boa parte que são intelectuais, são mestres, doutores, renomados do assunto e até mesmo mestres do ensino em concernente à palavra do Senhor nosso Deus. Mas eu quero tirar algumas lições desses dois versículos. A primeira lição que eu tiro no versículo primeiro era Tomé, e eu quero te dizer que no mundo que estamos vivendo ainda existem muitos Tomé. Se refere a algumas lições que eu posso aprender aqui, alguns Tomés que infelizmente não crê na existência da divindade de um Deus Todo-Poderoso, outros não crê no nascimento de Jesus, a qual é uma história maravilhosa que narra que Jesus Cristo ele veio a este planeta Terra, cumpriu a sua missão terrena, cumpriu tudo aquilo, as ordenanças que seu pai tinha lhe dado para cumprir o seu ministério, e ele fez tudo aquilo que tinha que ser feito. Mas só que no meio desses Tomés ainda existe hoje no século XXI muitos Tomé que não acreditam na Bíblia Sagrada. Por não acreditar nos canos sagrados, também não acredita na existência de Jesus Cristo. Mas eu quero te dizer que esse Tomé aqui disse assim, disse de Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai, como sabemos o caminho? Talvez você está na mesma condição, está falando aí no seu coração. Você é um Tomé. Tomé é aquela pessoa que não acredita em nada. Então, se lá no passado também Jesus teve barreiras, teve dificuldades, teve pessoas que não acreditou nele, não acreditou que ele era o Filho de Deus, não acreditou que ele era o Salvador da humanidade, no século que estamos vivendo também não é diferente. Ainda existem pessoas, existem famílias que não acreditam, são Tomés. Esse aqui fez a pergunta, disse-lhe Tomé, Senhor, falando para Jesus, não sabemos para onde vais. Na palavra vais tem um ponto e tem uma vírgula, ou seja, um ponto final. Como sabe o caminho? Aí o versículo 6, Jesus vai responder para Tomé. E respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na palavra vida tem um ponto e tem uma vírgula, ou seja, ponto final. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, falando para aquele Tomé lá do passado, que ele enfrentou a barreira, está falando para você, para alguns Tomés, dos dias que estamos vivendo. E você está falando assim, no seu coração, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como sabeis o caminho? O caminho é Jesus. Por mais que você conhece muitos caminhos, passa por muitos caminhos, trilha por muitos caminhos, é o que Jesus resume que tudo no versículo 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho. Jesus disse aqui que ele não é uns dos caminhos. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a própria vida. Ninguém vai ao Pai dele, senão por ele. Para ir ao Pai dele, para ter acesso ao Pai dele, para ter acesso à comunicação ao Pai dele, tem que ir primeiro por Jesus Cristo. E aí Tomé aprendeu quando Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao meu Pai senão por mim. Eu não sei qual é o caminho que você tem conhecido, que você se disse se conhecer, mas talvez ainda você não tem conhecimento acerca deste caminho. Este caminho é o caminho que conduz a alma do ser humano no futuro herdar a salvação. Não estou aqui falando de igreja, não estou aqui falando de religião, não estou falando aqui para você ser uma religiosa ou um religioso, porque religião não salva ninguém, mas a salvação só está em Jesus.
Jesus Cristo. Fica esta palavra de reflexão para a taba do teu coração. Vamos entrar no assunto que é mais importante, aonde nós estamos numa bateria trazendo sobre o Deus da matemática na pessoa do seu filho Jesus Cristo. Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre o número 70. Hoje é sobre o número 70. Quero mandar um abraço aí para todos os meus familiares da família Ferreira, que Deus vos abençoe. Quero mandar um abraço para todos os irmãos aí de grupos do WhatsApp, da Confecap, Família Unida. Quero também mandar um abraço especial aí para todos os grupos que eu faço parte, que Deus vos abençoe. Para todos vocês aí que estão na Suíça, na Inglaterra, na Holanda, no Japão, nos Estados Unidos, na África, vocês que estão em Portugal, vocês que estão aí em Angola, vocês que estão aí no Iraque, em Israel, vocês que estão aí no Equador, Panamá, vocês que estão na Indonésia, vocês que estão aí na Argentina, Paraguai, Uruguai, vocês que estão aí em qualquer parte do planeta Terra que vai passar a aprender sobre o número 70. Então vamos lá. Você sabia que o número 70 é o número exato da administração de Deus sobre o seu povo? Aparece nas Escrituras acerca de 96 vezes. Vou repetir a frase. Você sabia que o número 70 é o número exato da administração de Deus sobre o seu povo? Aparece nas Escrituras 96 vezes. Observe bem. A nação de Israel começou a ser formada no Egito com 70 pessoas. Vou repetir. A nação de Israel, ela começou a ser formada no Egito com 70 pessoas. Vamos ver se isto é verdade. Gênesis, capítulo de número 46, versículo de número 27. Vou repetir, capítulo e versículo. Gênesis, capítulo de número 46, versículo de número 27, que nos disse assim: os filhos de José, que nasceram no Egito, era de duas almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito era 70. Tem alguma dúvida? Então, começou a nação de Israel aproximadamente com 70, né? Ou seja, um número de 70 pessoas que começou a formação, tá certo? Lá, formada no Egito com 70 pessoas. Então se forma ali uma nação israelita com o número de 70 pessoas. Por que 70, pastor Wagner? Porque você sabia que o número 70 é o número exato da administração de Deus. Então o número 70 é um número que é o que? Da administração. Para administrar, Deus precisou para começar com 70 pessoas. Tem alguma dúvida? É só você ir agora ficar com Gênesis capítulo 46, versículo de número 27. Eli
Em, em Elim havia 70 palmeiras. Em Elim havia 70 palmeiras que servia de sombras para o povo de Deus no deserto. Irmãos, isso aqui é muito rico, é muito gratificante. No deserto não tem sombra, mas o Deus que nós anunciamos, que nós conhecemos, que nós o apregoamos, ele é o Deus da provisão. Vamos ver se isso é verdade? Abre neste momento aí a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 15, versículo de número 27. Êxodo, capítulo de número 15, versículo de número 27, que nos diz assim: Então vieram a Elim, havia ali 12 fontes de água, 12 fontes de águas e 70 palmeiras. E Alise acamparam junto das águas. Então havia ali, para vocês entenderem com mais profundidade, né? Havia ali 12 fontes de águas, ou seja, águas doces, águas potáveis para o consumo humano. E o que me chama a atenção é que havia ali 70 palmeiras. Pastor, para que estas palmeiras? Para o povo ficar debaixo, para o povo descansar, para o povo sair do sol escaldante. Tem parte no deserto, meu irmão, que chega a 70 graus, 75, 80 graus, 65. É uma coisa muito quente no deserto. Mas o Deus que nós estamos anunciando, ele é o Deus da provisão, é o Deus iniciante, onipresente e também onipotente. Tem alguma dúvida? Então vocês viram aí Êxodo capítulo 15, versículo de número 27. Para auxiliar Moisés no governo de Israel, foram escolhidos 70 anciões. Moisés precisou de 70 auxiliadores, de 70 anciões. Vocês podem ver esta referência aí em Números, capítulo 11, versículo de número 16. Números, capítulo 11, versículo de número 16. Então, nós já vamos estar olhando lá em Números, capítulo 11, versículo de número 16, para a gente aqui ganhar tempo. Já estou aqui com a Bíblia aberta, Números, capítulo de número 11, versículo 16. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carnes, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo que nos dará a carne a comer, pois ia bem no Egito, pois o Senhor vos dará carne e comereis. É isso mesmo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se eu fiz, Números... meus irmãos, me desculpe aí. Números, eu li, foi outro versículo aqui. Eu li, foi o versículo 18. Números 11, 16. Mas está valendo. Eu saltei aqui 2 versículos. Disse o Senhor a Moisés: ajunta... É isso aqui, agora vai bater. Números, capítulo 11, versículo 16. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens. Agora bateu, tá vendo, pessoal? Dos anciões de Israel, que sabe que seres anciões do povo, aos seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali esteja contigo. Eu li foi o versículo 18, mas está valendo. O que importa aqui é que eu tenho que provar sobre o número 70, não é verdade? Então, Moisés, orientado por Deus, precisou de separar 70, ou seja, anciões, para auxiliar Moisés no governo de Israel,
foram escolhidos 70 anciões. Porque o número 70 é o número exatamente da administração, né, de Deus sobre o seu povo. Só aparece na Bíblia 96 vezes. Ou seja, de Gênesis ao Apocalipse, você só vai encontrar 96 vezes esta colocação. Está entendendo aí? Está tendo aí alguma dúvida? Gideão. Gideão possuía 70 filhos. Aí você me pergunta, pastor, mas que homem bom no negócio? Vamos ver se isso é verdade. Gideão possuía 70 filhos. Juízes, capítulo 8, versículo 30. Juízes, capítulo 8, versículo de número 30. Então, nós vamos agora, nesse exato momento aqui, com muito cuidado, com muita cautela, dar uma olhadinha em Juízes, capítulo 8, versículo de número 30, que nos disse assim. Vamos lá. Esteve Gideão 70 filhos. Vou repetir. Esteve Gideão 70 filhos que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. Então, lá no passado, lá no tempo de Gideão, Deus permitiria que o homem poderia ter muitas mulheres e muitos filhos. Claro que hoje também tem muitas pessoas que têm muitas mulheres, mas a Bíblia, ela bate de frente, porque hoje, trazendo para a geração que estamos vivendo pela graça, é pecado. O homem só pode ter uma mulher, tá certo? Não vou entrar nessa questão, que não é o assunto que eu quero passar. Mas lá no passado Deus permitiu. Eu estou mostrando aqui sobre o número 70. Né? Juízes capítulo 8, versículo 30. Esteve Gideão em 70 filhos, que procederam dele, né? Porque tinha muitas mulheres. Então não é heresia, eu estou mostrando à luz da Bíblia Sagrada. Davi, presta atenção aqui agora. Vamos lá. Davi, o maior rei da história de Israel, viveu 70 anos. Davi, o maior rei de Israel, viveu 70 anos. Segundo Samuel, capítulo 5, versículo 4. Segundo Samuel, capítulo 5, versículo 4. Eu não vou ler algumas referências daqui para frente para o vídeo não ficar muito grande. Eu quero ter uma cautela para mim também deixar os meus seguidores, tá certo? Tendo esse cuidado. Eu quero fazer no máximo aqui esse vídeo com, vamos pôr aí, abaixo de 30 minutos, no máximo até 30 minutos. Tá bom, pessoal? Então, Davi, o maior rei da história de Israel, né, viveu 70 anos de idade. Vocês podem ver 2 Samuel capítulo 5, versículo 4. 70 foi o número de bois que a congregação trouxe para o holocausto no dia do rei Ezequias. Vocês podem ver 2 Crônicas, capítulo 29, versículo de número 32. Vocês podem ver 2 Crônicas, capítulo 29, versículo de número 32. Sempre está dando 70, porque eu estou trazendo a luz da Bíblia sobre o Deus da matemática, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, a qual é o nosso Salvador. 70 anos era tido como a idade completa de um rei. 70 anos era tido como a idade completa de um rei. Vocês podem ver lá em Isaías capítulo 23, versículo 15. Isaías capítulo de número 23, versículo de número 15. O cativeiro de Israel durou 70 anos. Ou seja, o cativeiro de Israel durou 70 anos. Por que 70 anos? Você sabia que o número 70, né, exato da administração de Deus sobre o seu povo, aparece na Bíblia 96 vezes. Daniel,
capítulo 9, versículo 2. Daniel, capítulo 9, versículo de número 2. O cativeiro de Israel durou o quê? 70 anos de idade. A profecia-chave da revelação profética de 70 semanas e de anos, Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 24. Daniel, capítulo 9, versículo de número 24. O Senhor Jesus designou 70 evangelistas para a evangelização às cidades onde eles deveriam passar. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele designou 70 evangelistas para a evangelização às cidades onde eles deveriam, ou seja, passar. Ia passar por elas, ia fazer a sua evangelização. Vocês podem ver esta referência lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo de número 1. Observe os números que aparecem na Bíblia entre as dezenas 70 e 80. Eu vou dar uma pincelada no 72, 74, 75 e 77. Então vamos lá. Primeiro, 72. Foi 72. 72 foi o número de bois tributados ao Senhor pelos soldados israelitas após a vitória sobre os medianitas. Vocês podem ver esta referência lá em Números, capítulo 31, versículo 38. Números, capítulo 31, versículo 38. 74. 74 foi o número dos levitas, filhos de Jesuar, Neemias. Vocês podem ver lá em Neemias, capítulo 7, versículo de número 43. Neemias, capítulo 7, versículo 43, é citada cerca de 2 vezes na Bíblia Sagrada. Só é citada 2 vezes na Bíblia Sagrada. O número 75. 75 anos foi a idade que Abraão tinha quando obedeceu a chamada de Deus. 75 anos foi a idade que Abraão tinha quando obedeceu a chamada de Deus. Gênesis capítulo de número 12, versículo 4. Gênesis capítulo 12, versículo 4. É citada acerca só de 2 vezes na Bíblia Sagrada. Só é citada 2 vezes na Bíblia Sagrada. Finalizando, para fechar com chave de ouro. Número 77. 77 era o número dos príncipes e anciões de Sucote. Vocês podem ver aqui em Juízes, capítulo 8, versículo 14. Só é citada 3 vezes na Bíblia Sagrada. Quero parar por aqui. Quero agradecer a sua companhia. Quero agradecer a sua participação. Porque através dos números, através do Deus da matemática, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, a raça humana irá conhecer o Deus que salva, que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo quem crê, e breve há de voltar para levar e buscar aqueles que crê, que acredita, que entregaram a sua vida para Ele. Quero nesse exato momento orar para todos vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero pedir a bênção do Senhor para todos os meus seguidores aqui do canal, independente do credo religioso, independente da igreja A ou da igreja B, que as bênçãos espirituais venham alcançar todo o nosso povo. Venha abençoar a nossa nação, venha abençoar a nossa pátria, venha abençoar todas as nossas famílias. É o que eu te peço, a bênção espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem todos na paz do Senhor.
Prometo voltar, se Jesus não voltar, eu tiver vida e saúde, fazendo o número 80. Fique com Deus.